Se 2025 acabou e você ainda está no mesmo lugar, deixa eu te falar. Uma coisa dura, mas necessária. Ninguém vai te salvar em 2026. Não vai ser o ano novo, não vai ser uma promessa escrita num papel, não vai ser aquela motivação de janeiro que dura 2 semanas. Se você entrar em 2026 do mesmo jeito que você entrou nos outros anos, o resultado vai ser o mesmo. Dor diferente, cenário diferente, mas as mesmas frustrações no fundo do peito. E o pior não é falhar. O pior é começar a se acostumar com isso. Se acostumar a viver abaixo do que você sabe que poderia ser. Se acostumar a ver os dias passando e fingir que está tudo bem. Esse é o verdadeiro vilão. Não é o mundo, não é o sistema, é a versão de você que aceita menos do que nasceu para ser. Todo protagonista de anime começa exatamente aí. Não no poder, não na glória, mas na quebra. No fundo do poço, na solidão, na sensação de que ninguém entende o que está acontecendo dentro dele. A diferença é que enquanto muita gente usa isso como desculpa para desistir, o protagonista usa como combustível. E não porque ele é especial, mas porque ele decide não parar ali. É isso que quase ninguém te conta. Os melhores personagens não mudam quando vencem. Eles mudam porque mudam quando ninguém está olhando. Talvez você esteja entrando em 2026 cansado, não fisicamente, mas mentalmente. Cansado de tentar, de errar, de recomeçar. Cansado de se comparar com pessoas que parecem estar muito mais à frente. Cansado de carregar expectativas que nem são suas. E isso é perigoso, porque o cansaço não te destrói de uma vez. Ele vai te convencendo aos poucos de que sonhar alto dói demais, que tentar de novo não vale a pena, que talvez você não seja esse tipo de pessoa que vence. Mas todo herói já pensou isso em algum momento. Todos, sem exceção. O garoto rejeitado, o órfão invisível, o jovem dominado pelo ódio, o sonhador ridicularizado. Nenhum deles começou com aplausos. Eles começaram sendo ignorados, começaram sendo subestimados, começaram ouvindo que não dariam em nada. E talvez essa seja a parte mais parecida entre você e eles, porque se você se sente pequeno, atrasado ou perdido, isso não significa que você fracassou. Significa que sua jornada ainda não mostrou os dentes, ainda não exigiu tudo de você, ainda não te colocou frente a frente com uma decisão mais difícil, continuar mesmo sem garantia nenhuma de vitória. O problema é que a vida real não tem trilha sonora épica tocando enquanto você sofre. Não tem câmera lenta. Não tem alguém narrando o quanto você está evoluindo. Na vida real, o treinamento é invisível. É você acordando cedo quando ninguém vê. É você estudando quando ninguém elogia. É você dizendo não para prazeres imediatos enquanto o mundo inteiro parece estar se divertindo. É você ficando em silêncio, enquanto por dentro está tudo gritando. Esse é o arco que ninguém posta. Esse é o arco que não dá likes. Mas é exatamente aí que o protagonista nasce. Os melhores personagens passam por momentos em que percebem que continuar do mesmo jeito vai destruí-los. E esse momento nunca vem com fogos de artifício. Ele vem num silêncio pesado, num olhar cansado, numa noite longa demais, numa conversa interna que dói mais do que qualquer luta. É quando eles entendem que não dá mais para culpar o passado, nem esperar pelo futuro que resolva tudo sozinho. É quando eles assumem responsabilidade. Não pelo que aconteceu, mas pelo que vai acontecer daqui para frente. E talvez 2026 esteja te chamando exatamente para isso. Não para virar outra pessoa, mas para finalmente se comprometer com quem você sabe que você poderia ser. Não é sobre acordar motivado todos os dias. Nenhum protagonista acorda. É sobre acordar decidido. Motivação falha, disciplina não. Emoção passa, compromisso fica. O herói não treina porque está animado. Ele treina porque sabe que se parar perde tudo.
Existe uma mentira confortável que muita gente aceita, a de que você precisa estar pronto para começar, pronto emocionalmente, pronto financeiramente, pronto psicologicamente. Mas se os protagonistas esperassem estar prontos, a história acabaria no primeiro episódio. Eles começam confuso, começam machucado, começam errando. O começo nunca é bonito, ele é necessário. E se você esperar o momento perfeito para mudar, vai passar mais um ano exatamente no mesmo lugar, se perguntando onde foi que o tempo foi parar. 2026 não precisa ser o ano mais feliz da sua vida, precisa ser o mais honesto, o ano em que você para de mentir para si mesmo, para de se enganar com falsas ocupações, para de chamar distrações de descanso, para de chamar medo de cautela, porque no fundo, bem no fundo, você sabe exatamente o que precisa mudar, sabe onde está falhando, sabe o que está adiando. E ignorar isso dói menos agora, mas cobra juros altos depois. Os protagonistas amadurecem quando entendem que ninguém virá resgatá-lo, que não existe atalho, que não existe final feliz sem responsabilidade. Eles param de lutar contra o mundo e começam a lutar contra si mesmos, contra a preguiça, contra o vitimismo, contra a necessidade de aprovação. E essa é a luta mais difícil de todas, porque ninguém vê, mas é a única que realmente importa. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez seja o momento de parar de desejar uma vida diferente e começar a construir uma, mesmo que doa. Mesmo que seja lento, mesmo que ninguém acredite no início, todo protagonista passa por essa fase solitária. E ela não é um castigo, é um filtro. Poucos aguentam, poucos continuam, poucos têm coragem de atravessar o processo sem desistir de si mesmos. 2026 não vai te dar nada de graça, mas pode devolver algo que você perdeu ao longo do caminho: o respeito próprio, consistência, direção. Não através de promessas vazias, mas através de pequenas decisões diárias que, somadas, mudam tudo. A jornada não começa quando você vence, ela começa quando você decide não fugir mais. E se você se sente sozinho agora, com medo, ótimo. O medo é o sinal de que algo importante está em jogo. O protagonista não é aquele que não sente medo, é aquele que segue mesmo com ele. A pergunta não é se você vai cair, porque você vai. A pergunta é se vai continuar levantando até se tornar alguém que você respeita quando se olha no espelho. Chega um ponto na jornada em que o protagonista entende que não dá mais para viver reagindo. Ele percebe que não pode mais ser refém do passado, nem escravo do medo do futuro. Ele entende que continuar do mesmo jeito é uma escolha e que toda escolha tem um preço. E é aqui que muita gente desiste, não porque é impossível, mas porque exige algo raro, constância sem aplauso. Os personagens que realmente evoluem aprendem uma coisa simples e brutal: ninguém vai aplaudir o processo, somente o resultado. E se você vive esperando validação para continuar, você nunca chega longe. O amadurecimento começa quando você aceita caminhar sozinho por um tempo, quando você para de explicar seus planos, quando você para de anunciar mudanças, quando você simplesmente executa. O silêncio vira sua armadura, a disciplina vira seu escudo e o tempo vira o seu aliado. Os maiores protagonistas não ficam perguntando se vai dar certo, eles perguntam se conseguem continuar mesmo quando dá errado. E é isso que 2026 está exigindo de você. Uma explosão de energia, não uma mudança radical em uma semana, mas um compromisso silencioso de não abandonar a si mesmo nos dias difíceis. O verdadeiro crescimento não acontece quando tudo está bem, acontece quando você está cansado, mesmo assim continua. Quando você está frustrado e mesmo assim mantém um padrão. Quando ninguém está olhando e você escolhe fazer o certo. Esses momentos não parecem grandes, mas são eles que constroem alguém inquebrável. O herói amadurece quando entende que a dor não é inimiga, ela é professora. Evitar a dor te mantém pequeno, atravessar a dor te transforma. Não existe personagem forte que não tenha sido moldado pelo sofrimento.
O sofrimento não destruiu eles. Eles decidiram aprender com ele. 2026 pode ser o ano em que você para de lutar contra o processo e começa a se alinhar com ele. O ano em que você para de pedir facilidade e começa a pedir força. O ano em que você aceita que crescer dói, mas ficar parado dói mais ainda. A grande virada não acontece quando você vence o mundo. Acontece quando você vence a si mesmo. Quando você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você entende que constância vence talento, que disciplina vence motivação, que caráter vence sorte. O protagonista não se constrói em um grande ato heróico, mas em centenas de pequenas decisões invisíveis. E se você sustentar isso por muito tempo, por tempo suficiente, algo muda dentro de você. O medo diminui, a clareza aumenta, o respeito próprio volta. E você começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa que entrou nessa jornada. E é aí que você entende. Você não precisava de um ano novo, você precisava de uma nova postura. 2026 não é um recomeço mágico, é uma continuação consistente e uma continuação consciente. E se você fizer o básico bem feito todo santo dia, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, o resultado vem, não como um milagre, mas como consequência. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Significa que você ainda se importa. Significa que você ainda não desistiu. E isso é tudo o que um protagonista precisa para continuar. Se esse vídeo fez sentido para você, já sabe. Curta, compartilha, se inscreva no canal, porque aqui a gente constrói uma jornada juntos. E se você decidir caminhar com constância em 2026, você não vai reconhecer a pessoa que se tornou quando esse ano acabar. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fiquem na paz.